Olá, nessa aula nós iremos tratar sobre os conservantes que são utilizados em alimentos com a finalidade de conservação. Então, os objetivos serão de conhecer os principais grupos de conservantes utilizados em alimentos, compreender os mecanismos de ação e suas aplicações. Então, a necessidade de utilizar conservantes em alimentos é justamente para evitar ou retardar a deterioração desses produtos. E os efeitos dos conservantes podem ser de diversos mecanismos, como, por exemplo, ação na membrana citoplasmática, impedindo a atividade enzimática, interferindo no transporte de nutrientes, alterando a estrutura da parede celular, consequentemente provocando lítese da célula, ou ainda interferindo na síntese proteica ou influenciando aí na molécula de DNA, descaracterizando. E aí nós vamos tratar então os conservantes separados em grandes grupos, tá? Então vamos tratar aqui primeiramente dos ácidos orgânicos. São os antimicrobianos mais utilizados em alimentos. E a maioria dos ácidos orgânicos ela será efetiva em pHs baixos. Então, por exemplo, a ação do ácido benzoico, a melhor ação dele seria em pH menor que 4. Do ácido propiônico, pH menor que 5. O ácido sórbico, um pH menor que 6,5. E os parabenos, que são ésteres do ácido benzoico, são mais efetivos em pH médio. Ainda dentro dos ácidos orgânicos, apesar da gente falar um pouquinho separado dos ácidos benzoico, propiônico, sórbico, nós também temos que considerar os ácidos acético, cítrico e lático, muito empregados em produtos processados, justamente para diminuir o pH. E aí, a diminuição do pH é um dos fatores intrínsecos do alimento que vai interferir na questão do crescimento das células de determinado micro-organismo. Porque com o pH baixo, normalmente, nós conseguimos aí já inibir as bactérias. Então, o ácido acético, cítrico e lático tem o seu papel conservante, principalmente em função da diminuição do pH. Já os outros ácidos acima mencionados são aqueles ácidos que são efetivos em pH ácido, mas exercem uma ação diferenciada nos micro-organismos. Bom, em relação a esses ácidos que nós comentamos, nós temos que considerar que eles têm a sua forma dissociada e a forma não dissociada na presença de água. E aí, porque é interessante entendermos que a sua ação é mais efetiva em pH baixo, tá? Justamente porque está relacionado com o pKa característico de cada tipo de ácido. Então, aqui nessa tabela, nós temos uma lista de ácidos orgânicos, normalmente utilizados com a função de conservação, tá? Diferente do ácido cítrico, lático e acético, que tem a função de acidificação. Esses ácidos aqui são empregados justamente com a função de conservação. E aqui está o pKa de cada um deles, e para que eles são mais efetivos, contra a bactéria, contra a levedura ou contra a bolor. Tá? Bom, e por que tem essa questão de estar na forma associada, dissociada ou não dissociada? Justamente por causa dessa explicação. A forma não dissociada é aquela forma que o hidrogênio ainda está junto com a molécula do ácido. Já a forma dissociada é aquela que meio aquoso separa o íon hidrogênio e aí nós temos a questão de reação reversível. O hidrogênio ele dissocia e volta a ficar na forma não dissociada. Tá? E o que acontece? A forma não dissociada ela é mais hidrofóbica, ou seja, quando o hidrogênio está junto com a molécula do ácido. E aí vai justamente favorecer a passagem desse ácido orgânico pela membrana citoplasmática, porque está numa forma mais hidrofóbica. E lembrando que a membrana citoplasmática é uma bicamada fosfolipídica. Então, o interior dessa bicamada é um ambiente apolar. Então, seria muito difícil o ácido passar se ele estiver na sua forma mais ionizável, que justamente é a forma dissociada. Tá? E aí, quando que nós temos essa, já que é uma reação reversível, essa dissociação, em que momento que nós temos a prevalência dessa forma não dissociada?
é justamente quando o ambiente, o meio, está ácido. Porque a acidez indica alta concentração de íons e hidrogênios. Então, quanto maior a quantidade de íons e hidrogênios no meio, mais difícil é desse ácido orgânico perder o seu hidrogênio. Por isso que a prevalência dele em ambiente ácido é a forma não dissociada. Então, essa forma não dissociada é importante para ela poder passar pela membrana citoplasmática, uma vez que ela é mais hidrofóbica. E aí, dentro da célula, nós vamos encontrar um ambiente com pH próximo ao neutro. Né? Por mais que essa célula microbiana esteja em um alimento ácido, ela sempre vai ter as suas funções voltadas para tentar manter esse pH o mais próximo do neutro possível. Porque as suas reações metabólicas, elas são dependentes de enzimas. E as enzimas são estáveis em um ambiente neutro. Então, ela tem que se preocupar em não deixar o pH intracelular diminuir. Tá? E quando, então, essa molécula do ácido orgânico entra na célula e encontra esse pH mais neutro, aquela reação reversível, né, de estar não dissociado para dissociada, ela acaba se direcionando para a forma da molécula dissociada. Então, a molécula do ácido orgânico em pH mais neutro é mais fácil dela se dissociar, ou seja, se desligar do íon hidrogênio. Com isso, quando ela se desliga do íon hidrogênio, ela está provocando um aumento da concentração de hidrogênio no meio. Consequentemente, esse pH ele vai tender a diminuir. E a célula ela vai trabalhando até para tentar manter o pH neutro, apesar de todo esse íon hidrogênio estar diminuindo. E aí o que acontece? Ela vai sofrendo um estresse energético. E aí pode acontecer o rompimento da membrana, a inibição de reações metabólicas, porque ela não vai conseguir mais manter esse pH intracelular próximo ao neutro. Vai acumulando ânions tóxicos, que é justamente esse aumento de eletrólitos, né, de íons H+. E a célula, ela gasta toda a sua energia para tentar restaurar a homeostase celular, que é justamente essa condição de manter o pH intracelular sem alteração. E todo esse estresse acaba levando a célula à morte. Tá? Então, por isso que é importante o ácido orgânico estar em pH baixo, porque favorece a sua forma não dissociada, que é uma forma mais hidrofóbica para poder passar pela membrana citoplasmática. Dentro da célula, né, já no pH próximo ao neutro, esse ácido ele vai tender a se dissociar, ou seja, liberar seu íon hidrogênio. E com isso vai provocar uma diminuição do pH intracelular. Então, esse é o principal mecanismo de ação dos ácidos orgânicos. Então, os ácidos orgânicos eles podem inibir tanto bactérias quanto fungos, são capazes de impedir a germinação e o crescimento, né, a partir de esporos bacterianos. No entanto, eles têm limitações, porque eles são pouco efetivos em alimentos de baixa acidez, ou seja, um pH mais próximo ao neutro. Porque nesses alimentos, vamos lembrar lá, eles têm um pH mais ao neutro, né, mais próximo ao neutro, a tendência deles se dissociarem. E quando eles estão dissociados, eles estão mais polarizados e menos hidrofóbicos. E daí fica difícil deles passarem pela membrana celular da bactéria ou do fungo. E aí, como é difícil eles entrarem em micro-organismo, como que eles vão agir, né, para diminuir o pH citoplasmático? Então, por isso que alimentos de baixa acidez, ou seja, o pH próximo ao neutro, é limitante à ação desses ácidos orgânicos, tá? Então, muitas vezes os alimentos, eles têm uma diminuição do pH pela adição de ácidos, eu comentei acético, lático e cítrico, mas é justamente para promover a ação de outros ácidos orgânicos que são adicionados justamente pela ação conservadora, tá? A exceção aí são os propionatos, né? Faz parte dos ácidos orgânicos e eles têm baixa tendência de dissociação.
Então, eles podem ser utilizados, né, serem mais explorados em alimentos de baixa acidez, tá? Então, normalmente utilizados em pães, bolos e alguns queijos aí com pH mais neutro. Bom, outro grupo aqui de conservantes que faz parte é o dióxido de enxofre e sulfitos. Então, aqui eu coloquei a estrutura molecular, então nós temos o dióxido de enxofre, o SO2, e também podemos encontrar os sais de sódio e de potássio, do dióxido de enxofre. Então, aqui nós podemos ter sulfitos, né, sulfito de sódio, bisulfitos, metasulfitos. Né? Aqui todos os exemplos consideramos sais de sódio, mas também pode estar no lugar do sódio e potássio. A ação vai ser a mesma. Tá? Eles são mais efetivos contra bactérias que contra bolores e leveduras. E também tem a função de ser antioxidantes. Tá? Por que eles têm essa ação, qual é o mecanismo de ação do dióxido de enxofre e sulfitos? Justamente porque eles inibem a polifenol oxidase, né, uma enzima aí responsável pela ação oxidante, e compostos intermediários da reação de Maillard. Então, por isso que além da ação efetiva contra bactérias, também tem essa ação antioxidante. No entanto, eles têm uma diversidade, né? A população, na média em geral, em torno de 1% é sensível a esses tipos de conservantes, ou seja, tem algum tipo de alergia relacionada aos sulfitos. E uma população de asmáticos, né, essa probabilidade aumenta em 5%. Então, a principal desvantagem é justamente essa possível alergia, né, que pode surgir em algumas pessoas aos sulfitos. Tá? E aí, um outro grupo também muito utilizado como conservantes de alimentos são os nitritos e nitratos. Então, o nitrito, né, tem a forma nitrito de sódio, tem a forma molecular NaNO2 e o nitrato de sódio NaNO3, que são utilizados na cura de carnes. Então, muitas vezes eles são chamados de sais de cura, né? São sais que normalmente eles vêm associados com outros condimentos que têm a característica de alterar, né, de promover características sensoriais ao produto, principalmente no quesito de sabor, odor e coloração. Por que coloração? Porque eles estabilizam a cor vermelha das carnes. Tá? Então, eles têm uma função importante na questão de promover, né, a formação do principal componente de cor das carnes, né, dos derivados carnes. E, no entanto, eles também têm a função de inibir micro-organismos, tanto deteriorantes quanto patógenos. E aí é muito explorada a utilização de sais de cura pelo seu poder de conservação. Tá? E muitas bactérias, né, elas têm a capacidade de utilizar o nitrato como receptor de alertos e vai reduzir o nitrato a nitrito. Então, mesmo adicionando eles, né, como conservantes para micro-organismos de deterioração e patógenos, vamos pensar agora em um produto fermentado, um produto carne fermentado. Então, essas bactérias que têm essa capacidade de utilizar o nitrato, né, e o reduzir para nitrito, elas não vão ser sensíveis a esses sais de cura. Então, esses sais de cura seriam utilizados para inibir, né, micro-organismos indesejados, como os deteriorantes patógenos, e não afetariam os micro-organismos fermentadores. Então, a gente conseguiria obter os produtos fermentados sem ter atividade antimicrobiana contra as bactérias de interesse, que são justamente os fermentadores. Bom, o nitrito acaba sendo mais importante na conservação de carnes. E também ele pode ser utilizado em queijos como conservação. Por que se dá toda essa importância, né, dos nitratos e nitritos como conservantes? Porque ele inibe, né, aqui no caso principalmente o nitrito, inibe o clostridio botulinum, né, que é uma perigosa bactéria anaeróbica que produz esporos e toxinas muito perigosas, né? Outros tipos de clostrídios, também inibe Staphylococcus aureus, muito associado a questões de baixa qualidade de manipulação, né, contaminação por conta da manipulação, inibe enterobactérias provenientes de contaminação fecal, salmonelas e bactérias láticas, quando no caso são indesejáveis. E aí ainda nós temos o chamado fator perigo, que é a ação do nitrito junto com o aquecimento,
ele se torna um composto 10 vezes mais inibitório que o próprio nitrito sozinho, sem a ação auxiliar do calor. Então, além dele já ser poderosíssimo, né, para inibir Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, salmonelas, ainda utilizando, né, em produtos que vão passar calor, ele pode ter a sua eficiência 10 vezes aumentada, né? E por isso que muitas vezes a associação do nitrito com o processo de cozimento, né, ou cocção, ou ainda a defumação de produtos cárnicos. E o mecanismo de ação do nitrito? Ele justamente faz uma interferência em enzimas ferro-enxofre, né, que ela tem esse nome que é o ferrotoxina, e evita a síntese do trifosfato, né, o ATP, a partir do piruvato. Ou seja, eles vão justamente inibir a produção de ATP, né, no metabolismo anaeróbico, tá? No metabolismo em que vai, não só aeróbico, anaeróbico também, mas no metabolismo, no catabolismo em geral do microorganismo, porque justamente a degradação do piruvato não vai gerar ATP. Ora, ATP é fundamental para uma célula microbiana, é energia, né, para desenvolver outras reações. Então, se afeta justamente a principal reação ali no momento da obtenção de energia, essa célula não vai conseguir se manter, né, manter a sua estabilidade, manter o seu crescimento e a sua provável multiplicação. Então, por isso que é um mecanismo de ação bem eficiente, tá? Também é considerado um efeito antibotulínico, porque ele tem inibição sobre as células vegetativas, do Clostridium botulinum, e também previne, né, a germinação de esporos, mesmo que esses esporos sejam sobreviventes, tá? E aí nós temos a resistência das bactérias láticas, que pode acontecer, de certa forma é importante do ponto de vista de bactérias fermentadoras de interesse, tá? Porque essas bactérias elas não possuem ferrotoxina. Então, no caso, se for o caso de uma bactéria fermentadora de interesse, isso aqui é importante que ela seja resistente, porque a gente não quer que essa fermentadora ela morra, né? Mas se for o caso de uma bactéria lática deteriorante, aí já não é interessante, então é uma desvantagem do nitrito, tá? Bom, e aqui eu coloquei a questão das nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas e são muito polêmicas, né, em relação aos produtos industrializados, principalmente os embutidos carnes. O que acontece? O nitrito e o nitrato, eles têm a principal função, quando aplicados em produtos carnes, em relação a sabor e coloração, tá? Porque eles se ligam com a mioglobina, que é o pigmento da carne, e vão formar a oxomioglobina, que é aquele pigmento, né? Na verdade, eles vão se ligar com a oxomioglobina e formar outros pigmentos característicos dos produtos carnes embutidos. Então, o nitrito é empregado por produtos que passarão por cozimento e o nitrato empregado por produtos que passarão por fermentação. Então, é assim, interessantíssimo do ponto de vista de coloração. O que acontece? Eles também têm atividade antimicrobiana. E aí, o problema é o mau uso de nitritos e nitratos, tá? Ou seja, quando se utiliza intencionalmente concentrações acima do necessário, que são as concentrações já estabelecidas na legislação, que é o máximo permitido para ser adicionado nos produtos. E por que se utiliza acima dessa concentração máxima permitida? Justamente para eles exercerem o efeito de conservação. E por que vem isso? Porque normalmente, se há necessidade, né, de fazer um efeito mais drástico aí na contaminação microbiana, é porque a matéria-prima já é de baixa qualidade, né? É uma matéria-prima que já vem com alta contaminação inicial. Então, adiciona-se o nitrito, né, o nitrato, com o intuito de prevenir a deterioração, mas de uma matéria-prima de baixa qualidade, uma matéria-prima que já está em estado de deterioração. Se for produzido um produto com matéria-prima adequada, sem contaminação, com uma manipulação também higiênica, com todos os cuidados, as boas práticas de fabricação, com certeza não haveria necessidade de extrapolar
as porcentagens indicadas de nitratos e nitritos, tá? E aí, essas porcentagens, elas são assim estipuladas, estabelecidas, porque são porcentagens seguras. São porcentagens em que o nitrato e o nitrito irão reagir somente com os pigmentos da carne. Então, todo o nitrato e nitrito adicionados, né, eles reagirão com os pigmentos da carne e não estarão disponíveis para formar as nitrosaminas. Porque as nitrosaminas são produtos, né, formados a partir da reação tanto do nitrato como do nitrito com aminas, ou seja, aminas que estão presentes nos aminoácidos, né, da carne, porque nós temos proteína na carne, tá? Então, quando nitrito e nitrato são colocados no produto em excesso, né, nós teremos o excesso desses conservantes na carne, porque vai atingir um limite de reação com os pigmentos da carne. E aí, não tendo mais os pigmentos da carne para eles reagirem e formar os pigmentos de interesse, eles vão reagir com outros tipos de aminas, né, os aminoácidos presentes na carne. E aí vem o perigo de se formar as nitrosaminas. E realmente elas são cancerígenas, tá? Mas o problema que nós encontramos com essa diversidade de possibilidade de formação de nitrosaminas é justamente em produtos que se faz o uso errôneo, produtos que se faz o uso em concentrações acima do permitido. Porque se estabelecesse sempre, né, não ultrapassar aquelas concentrações permitidas, tenho certeza que não haveria perigo, né, de ter a formação dessas substâncias cancerígenas. E o problema é justamente a má-fé, né, de quem é o responsável tecnologicamente pelo produto em utilizar concentrações maiores de nitritos e nitratos com o objetivo de conservação. E, na verdade, a principal função tecnológica deles é justamente de desenvolvimento de coloração e sabor. Ok? Muito bem. Passando para outro grupo de conservantes, aqui eu reuni o NaCl, que é o nosso famoso sal, e açúcares, né? Porque eles têm o mesmo princípio de ação, tá? Tanto o sal como o açúcar, eles vão exercer um efeito de desidratação no alimento. Então, eles vão se ligar com a água, e aí no primeiro momento a água livre, e vão indisponibilizar essa água para os micro-organismos, né? Então, eles estão fazendo aqui nada mais, nada menos, do que uma desidratação de produto, tá? E vamos dizer que são uma das tecnologias, né, primitivas utilizadas na conservação de alimentos, né? Nós temos relatos que eles eram utilizados desde a antiguidade, por isso a grande valorização em determinadas épocas da nossa história do sal, tá? Porque ele era muito útil para a conservação de alimentos. E nós temos que considerar que uma solução salina 0,85%, ela produz uma condição isotônica. O que é isso, né? Se eu tiver um pouquinho desse sal nessa porcentagem na água, eu vou ter a mesma concentração de soluto dentro e fora da água. Então, nessa situação, a água se move livremente através da membrana celular, tá? Mas na osmose, a água ela vai se mover da zona de menor concentração de solutos para a zona de maior concentração de solutos. Aí a água sai da célula mais rápido do que entra, né? Se a concentração de solutos fora da célula for maior do que dentro. Então, quando o sal retira a água livre, né, que estaria externamente à célula microbiana, ele vai promover a remoção dessa água do conjunto interior celular. E aí a gente tem a questão do fenômeno de plasmose, que é justamente a retração do volume das células, né, por perda de água e, consequentemente, morte celular. Tá? Então, a salga em carnes, ela promove a saída da água das células microbianas e do tecido animal, né, claro, da carne. E, com isso, promove a desidratação. Temos que considerar o seguinte, que bactérias não marinhas, né, elas são inibidas em concentrações de, por exemplo, de 20% de sal. Até essa é a concentração utilizada
na salmoura de queijos, tá? Mas o nosso problema é justamente com aqueles micro-organismos que conseguem sobreviver a essa alta porcentagem de sal, como os mofos, tá? Que toleram concentrações maiores, e ainda qualquer micro-organismo, até mesmo bactérias, né? Halofílicas, ou seja, que preferem a presença do NaCl, e os halodúricos, que resistem a essa presença de NaCl. Então, o nosso problema em produtos que utilizamos sal como conservação é justamente os mofos, halófilos e halodúricos. E a mesma coisa no caso do açúcar, tá? O açúcar vai exercer função similar ao sal, mas às vezes é necessário uma concentração muito maior do que o próprio sal. Utilizado principalmente em frutas, doces, leite condensado e outros produtos, tá? E aí acaba sendo os mofos e leveduras também menos suscetíveis que as bactérias. E quem é o problema aqui que precisamos nos preocupar? Justamente aqueles micro-organismos osmofílicos e osmodúricos, né, que resistem às altas concentrações de açúcares, certo? Bom, um outro grupo que nós vamos tratar sobre conservantes é o grupo das bactericidas. Tá? É um grupo bem diversificado, tanto de proteínas ou peptídeos, são sintetizados por bactérias. E essas proteínas, né, esses pequenos peptídeos, eles terão atividade contra outros micro-organismos. Tá? São considerados conservantes naturais e que têm uma ação na permeabilidade da membrana celular. Então, temos como exemplo aqui a lisina, que é produzida pelo Lactococcus lactis, e por ser essa bactéria natural do leite, né, presente naturalmente no leite, a lisina é considerada um conservante natural. Tá? Então, ela é muito explorada nessa questão de ser um conservante natural na indústria de alimentos. A única desvantagem dela é que ela tem uma limitação contra bactérias gram-negativas. Então, isso aqui desperta interesse justamente nos estudos em que fazem a associação da lisina com outras formas de conservação, justamente para ter uma sinergia, tanto contra bactérias gram-positivas e também bactérias gram-negativas. Bom, e ainda falando sobre antimicrobianos naturais, né, só que aqui um pouquinho separado, porque lá era especificamente proteínas, peptídeos produzidos por bactérias, né, nós também temos que considerar extratos e óleos essenciais de plantas, tá, que possuem uma atividade antimicrobiana muito interessante e são também objetos de muitos estudos para tentar a sua aplicação não somente como flavorizantes, mas também como antimicrobianos naturais. E aqui nós podemos citar as fitalixinas, que são produzidas pelos vegetais em situações de defesa contra micro-organismos. Temos como exemplo amendoim, soja, grão de bico, batata, pimentão, berinjela. Também o grupo das inipitinas, que são metabólitos secundários que são estocados dentro de vacúolos ou tecidos vegetais, tá? E aqui, moléculas, né, de grande interesse e principalmente são considerados compostos majoritários, né, dos óleos essenciais, como a mentona, linalol, carvacrol, timol, eugenol, cinnamaldeído. Então, dependendo do tipo de óleo essencial, nós temos as moléculas consideradas marcadores, que são compostos majoritários, ou seja, estão em maior porcentagem nesse óleo essencial. Quais são as limitações, então, dos óleos essenciais, né, ou outros extratos vegetais que têm ação contra micro-organismos, mas principalmente óleos essenciais como antimicrobianos em alimentos? Justamente porque eles têm interferência dos componentes do alimento. Então, quanto maior o percentual de proteína e gordura, maior é a dificuldade da ação desses óleos essenciais como antimicrobianos, uma vez que a proteína e a gordura do alimento pode promover uma proteção da célula, tá? Dificultando o contato da célula com as moléculas do óleo essencial. Essas moléculas dos óleos essenciais têm uma solubilidade lipofílica, né? E aí o que acontece? O crescimento bacteriano ocorre na fase aquosa. E se o óleo essencial estiver associado à gordura, também não é interessante, porque como que ele vai chegar no micro-organismo que está na fase aquosa, né? E a questão é que esses fatores aqui levam a necessidade de concentrações elevadas para exercerem atividade antimicrobiana no alimento.
E querendo ou não, essas concentrações elas vão comprometer a aceitação do produto, porque interfere demais no sabor e no odor dos alimentos. Bom, ainda temos que citar as enzimas antimicrobianas, que são encontradas naturalmente nos alimentos, como, por exemplo, a lisozima, encontrada no sangue, leite, ovos, que hidrolisa o peptídeo glicano e isso acaba ela sendo mais efetiva contra bactérias gram-positivas, e também a lactoperoxidase, encontrada no leite, que vai agir, seu principal mecanismo de ação é na oxidação do tiocianato em iodeto, produzindo agentes fortemente oxidantes. Então, o principal alvo da lactoperoxidase é a membrana citoplasmática, transporte de nutrientes e enzimas glicolíticas. E aí nós temos os chamados antimicrobianos indiretos. São aquelas substâncias que são consideradas multifuncionais. Na verdade, o objetivo principal acaba sendo diferente da ação conservadora, mas eles acabam tendo essa ação em si. Então, por exemplo, alguns antioxidantes, que vão inibir concentrações entre 10 e 1000 ppm, flavorizantes, que em geral também possuem mais atividade antifúngica do que antibacteriano, apesar que a principal função são flavorizantes, como no caso de acetil, ou ácidos graxos de cadeia média e ésteres, que também são agentes surfactantes ou emulsificantes. E para finalizar, nós vamos conversar sobre o óxido de etileno e propileno. Estão na forma de gases e são empregados como agentes fumigantes para frutas, nozes e temperos. Então, é interessantíssima a ação desses gases, justamente naqueles produtos que você não tem como solubilizar em água, como no caso de temperos desidratados. Como que você vai fazer a desinfecção desses temperos? Então, eles são utilizados para fazer essa fumigação, também frutas, nozes, que não pode ter contato com a água, E o óxido de etileno, ele também é utilizado como gás esterilizante em embalagens flexíveis e semi-rígidas, porque esses tipos de embalagem, elas não podem ter calor, senão elas vão se deformarem, Então, eles são utilizados na aplicação das embalagens após a sua moldação, e aí é possível ter embalagens estéreis para o acondicionamento aséptico de alimentos processados. E aqui nós encerramos, apresento para vocês as referências utilizadas nessa aula e agradeço essa oportunidade.